Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui com as aulas de Excel e agora a gente vai ver a função se. Essa função é uma função condicional. Ela vai estar sempre atribuída a uma condição. Então, se eu tenho aqui a informação de uma idade e aqui a pessoa informa a idade 18. Aqui do lado eu vou exibir na célula se essa pessoa ela é maior de idade ou menor de idade. Então, como eu faço isso? Eu chamo a função C e eu passo essa célula aqui onde o número 18 está digitado. Então, se na célula C3 tiver um número que for maior ou igual a 18, então eu coloco o texto maior de idade. Se não, eu coloco o texto menor de idade. Os textos sempre entre aspas, e eu abri um parênteses, fecho parênteses. Então o nome da função é C, aqui é a condição, né? Então se na célula C3 tiver um número que for maior ou igual a 18, ponto e vírgula, que significa que encerra a condição. Aqui é o verdadeiro e aqui é o falso. Digitar Enter. Ó, maior de idade, se eu botar aqui 15, fica menor de idade. Se eu botar 25, maior de idade. E por aí vai, né? Tem vários exemplos que a gente poderia fazer. Agora, se ao invés de colocar maior de idade, menor de idade, eu quisesse colocar, por exemplo, criança, adolescente e adulto, são 3 condições, né? Vamos colocar assim que criança é menor do que 12 anos, adolescente fica entre 12 e 18, e daí para cima seriam adultos. Então já fica um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui a idade, vou digitar a idade aqui, e eu começo o C da seguinte maneira. Então, se nessa célula aqui tiver um número que for menor do que 12, aí entre aspas eu quero que apareça a palavra criança. Aí eu digito um ponto e vírgula, porque agora eu vou fazer um outro C, um outro teste lógico. Então, se, só que a criança ela vai até 12 anos, certo? Só que o adolescente ele vai ser de 12 até 18. Então eu tenho um intervalo de idade. Então não é só o C, é o E também. Então eu chamo uma outra funçãozinha chamada e abro parênteses. E aqui eu coloco assim, ó, se nessa célula aqui for maior ou igual a 12, né? Vocês estão vendo que o Excel está mostrando ali, ó, lógico 1, né? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o lógico 2. Vou clicar na mesma célula e vou colocar assim, menor do que 18. Então, se for na célula C4 um número maior ou igual a 12 e se na célula C4 tiver um número menor do que 18, ponto e vírgula, ele vai colocar na célula a palavra adolescente. Adolescente. E aí eu termino meu segundo teste lógico. E aqui eu faço o seguinte agora. Se na célula C4 tiver um valor que for maior ou igual a 18, eu vou colocar o texto adulto. Eu tenho que fechar todos os parênteses que eu abri. Quando eu fechar o último, ele vai colocar um parênteses preto. Ó. Ele diz que tem um erro. Então vamos colocar aqui só um 0. Também não. Aqui eu esqueci de fechar esse parênteses aqui. Beleza. Agora eu vou digitar aqui 10, ele coloca criança,
12 adolescente, 15 adolescente, 19 adulto, 40 adulto. Daí para frente ele vai sempre colocar adulto. Então esse C que foi feito aqui anteriormente, ele tem 3 condições, sendo que a primeira, se a idade for menor do que 12, ele exibe na célula a palavra criança. E aqui eu tenho um C junto com a função E, são 2 funções. E dessa maneira aqui eu consigo criar um intervalo, né? E esse intervalo seria entre 12 e 18 anos. Aí eu coloco como adolescente, se for maior ou igual a 18, adulto. Esse zero aqui é só um valor se for falso, tá? Não tem problema nenhum. Próximo exemplo, eu vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. Para a gente não ficar perdendo tempo. Então eu tenho aqui algumas notinhas, né? Eu vou fazer aqui a média das notas. Então eu vou chamar aqui em cima a função média. E ele já seleciona as células para mim, ele já trouxe a média. Agora é só eu arrastar a célula. E aqui eu vou fazer o seguinte: se esse valor aqui for maior ou igual a 7, perceba que quando é um número, eu não preciso colocar entre aspas, é aprovado, se não é reprovado. Beleza? Se for maior ou igual a 7, é aprovado, se não, Opa, tá escrito errado aqui. Reprovado. Abaixando aqui, arrastando, aliás, né, que foi explicado nas aulas anteriores, ó, ele repete a fórmula, só muda o número da linha. Ele já colocou aqui como reprovado, tá? Um outro exemplo que eu poderia fazer aqui com o C é uma fórmula matemática. Então também vou copiar e colar aqui para apressar, para o vídeo não ficar muito longo. Né, eu vou fazer o seguinte: se aqui na soma IPI tiver sim, ele vai pegar R$ 1.000 mais 150 e vai somar. Se tiver um não, ele não vai somar o valor do IPI sobre o produto, né? Aqui está a fórmula que foi feita. Vamos fazer então desde o começo. Então, se nessa célula aqui for igual a palavra sim, significando que eu quero somar o valor do IPI no valor unitário, eu vou clicar aqui onde está o valor do IPI, digitar o sinal de mais e clicar no valor unitário. Ponto e vírgula. Agora o valor se for falso, se não tiver um não ali. Eu vou simplesmente clicar na célula do valor unitário e ele não vai fazer nada, ele só vai digitar o valor unitário ali, tá? Então tá aí, ó, como tá não, ele não faz cálculo nenhum. Se eu coloco sim, ele soma os dois. Ok? Um outro exemplo que eu poderia fazer, para complicar um pouquinho mais esse C, é fazer 3 opções. Deixa eu copiar aqui também para não perder tempo. Eu poderia colocar aqui assim, ó. Nada, ele não vai fazer nada. Soma, ele soma. E subtrai, ele vai subtrair o valor do IPI do produto. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 3 Cs, um depois do outro. Então, vamos fazer tudo de novo. Se aqui nessa célula tiver escrito ali a palavra soma, significa que eu quero somar o valor do IPI no valor unitário. Então, eu clico aqui no IPI mais o valor unitário. Beleza. Agora, se aqui e tiver escrito, né, for igual a subtrai, eu vou pegar o valor unitário menos o valor do IPI. Se aqui nessa célula tiver escrito a palavra nada, então eu não vou fazer nada, eu só vou clicar aqui no valor unitário para ele exibir o valor unitário. Aí eu começo a fechar os parênteses, todos que eu abri eu fecho. Acho que deu todos. Já. Então aqui está o subtrai, nada e soma. E se eu botar outra coisa? Aí ele me chama de falso.
tá? Porque nenhuma dessas opções está dentro do C. Então eu coloco aqui em nada e ele coloca o valor de R$1.000. Beleza, então? Muito obrigado, essa foi a aula, então, com a função C.